Então, agora, eu tô aqui com o fio 1706, né, o claro, e a gente vai começar pela base do prato, tá? A parte de baixo ali do prato. Então, a gente vai começar, né, aqui com um anel mágico. Se vocês estiverem ouvindo um ronco aí no fundo do vídeo, é o Chico, que está dormindo e está no 12º sono. Está roncando, parecendo um tatorzinho aqui do meu lado. Então, olha lá, fiz o meu anel mágico, e aí aqui vai ser bem parecido com a parte de cima do bolo, tá? Da cobertura ali. Então, a gente vai deixar aqui, ó, a primeira alcinha, né, mais larguinha sempre, pra facilitar na hora de fazer a segunda carreira. Vou começar aqui a primeira carreira colocando 6 pontos baixos no meu anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fechar esse anel mágico. E na segunda carreira, vou fazer um ponto baixo, desculpa, e na segunda carreira eu vou fazer 6 aumentos, tá? Então, aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu coloco o primeiro aumento, que são os 2 pontinhos no mesmo ponto de base. No segundo ponto baixo, o meu segundo aumento. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. No terceiro ponto, um aumento. Opa, deu uma travadinha no meu vídeo. O quarto aumento. No quinto ponto, opa, o quinto aumento. E no sexto ponto, o sexto aumento. Então, finalizamos aqui a carreira número 2 com 12 pontos baixos. Vou fechar aqui o anel mágico, que ele não fechou totalmente, então pode puxar aí o fio. Deixa eu ver se eu consigo dar aquela puxadinha, isso. Quando a gente puxa, parece que não vai mais, mas aí você dá mais uma puxadinha, ele vai mais um pouquinho, e aí você sente que ele passa ali no meio dos pontos, e aí ele não solta mais. E aí agora, na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, um ponto baixo e um, opa, aumento. Então, um ponto baixo sozinho e o aumento 2 pontos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. 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 E por último, um ponto baixo e um aumento. E finalizamos agora a terceira carreira com 18 pontos baixos por toda a volta. Bom, agora a partir da quarta carreira, a gente vai começar a fazer os aumentos descentralizados, tá? Eu expliquei isso lá na parte, né, da cobertura do bolo, vou explicar aqui de novo, mas a gente só tem que ter atenção nas carreiras pares, onde a quantidade de pontos baixos também é um número par. Por exemplo, aqui a gente está na quarta carreira, e agora a gente faria 2 pontos baixos e um aumento. Então, como são 2 pontos baixos, é um número par, a gente quebra esse número no meio e faz o aumento entre eles. Então, ao invés de ser 2 pontos baixos e um aumento, a gente põe um ponto baixo antes, o aumento no meio e um ponto baixo depois, tá? Aí, a carreira ímpar faz normalmente, como a gente já faria, né? 3 pontos baixos e um aumento. Depois, na próxima carreira, 4 pontos baixos e um aumento, quebra esse número 4 no meio. Então, vou fazer aqui com vocês a carreira número 4.
Então, na carreira número 4, um ponto baixo antes, um aumento aqui no meio e um ponto baixo depois. E a gente sempre vai repetir tudo 6 vezes, que é a volta completa, né? A gente começou aqui com 6 pontos baixos no anel mágico, então as repetições são sempre 6 vezes. Então, de novo, um ponto baixo, um aumento. Opa, peraí, que eu acho que eu entrei no mesmo ponto. Aqui, um aumento e mais um ponto baixo. Pela terceira vez, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. E pela última vez, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Deixa eu só ver aqui se acabou mesmo, acabou certinho. E agora, então, a gente finalizou essa quarta carreira com 24 pontos baixos. Então, sempre vai aumentando de 6 em 6. Então, a primeira 6, depois 12, depois 18, agora 24 e na próxima, então, a gente vai ter 30 pontos baixos. Então, carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Pela terceira vez, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Quarta vez, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos e um aumento. E agora, pela última vez, 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei agora a quinta carreira. Agora, na sexta carreira, são 4 pontos baixos e um aumento, então, número par. Então, ao invés de 4, a gente coloca 2 pontos baixos antes, 2 pontos baixos depois do aumento. Então, 1, 2 pontos baixos, um aumento e 3 e 4 pontos baixos. E continua repetindo. 1, 2 pontos baixos, um aumento, 3 e 4 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento, 3 e 4 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, um aumento, 3 e 4 pontos baixos. E pela última vez, um ponto baixo, 2 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. E finalizamos então agora a sexta carreira com 36 pontos baixos. E agora na sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5
e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 1 aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5 e 1 aumento. Prontinho, finalizamos a 7ª carreira. E agora, na carreira 8, 6 pontos baixos e 1 aumento, então a gente divide esses 6 pontos baixos, faz 3 pontos antes do aumento e 3 pontos depois. Então, 1, 2, 3, 1 aumento, 4, 5, 6. Mais uma vez, 1, 2, 3, 1 aumento, 4, 5 e 6. Pela terceira vez, 1, 2, 3, 1 aumento, 4, 5, 6. Mais um pouco de fio. 1, 2, 3. Gente, vocês estão escutando isso? Pela quarta vez, 1, 2, 3 pontos baixos, 1 aumento, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, 1 aumento, 4, 5, 6 pontos baixos. E pela última vez, 1, 2, 3 pontos baixos, 1 aumento, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, agora, finalizamos a carreira 8 e na carreira 9, 7 pontos baixos e 1 aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 1 aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 aumento. Opa, tá certo. Então, finalizamos aqui a carreira número 9. E agora, na carreira 10, 8 pontos baixos e um aumento. Também é uma carreira de número par, então a gente divide os 8 pontos baixos ao meio, 4 e 4. Então, 1, 2, 3, 4, 1 aumento, 5, 6, 7 e 8. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 1 aumento, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 1 aumento, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 1 aumento, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1 aumento, 1, 2, 3, 4. Que na verdade era, né, 5, 6, 7, 8, que era a outra metadinha. E agora, deixa eu ver, acho que é a última vez. 1, 2, 3, 4, 1 aumento, 1, 2, 3 e 4. E finalizamos, então, a 10ª carreira. Então, até aqui a gente tá com 60 pontos baixos por toda a volta. Agora, na carreira 11, 9 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. Então, prontinho, finalizamos a carreira 11. Agora, a carreira 12 são 10 pontos baixos e um aumento, mas a gente divide esses 10 pontos baixos. Então, vamos lá, 5 e 5.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 6, 7, 8, 9 e 10. Pela segunda vez, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 6, 7, 8, 9, e 10, tá certo. Achei que eu tinha errado. Pela terceira vez, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento e depois 6, 7, 8, 9 e 10. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 6, 7, 8, 9 e 10. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, um aumento, 6, 7, 8, 9 e 10. E finalizamos a carreira 12. Agora a carreira 13, 11 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. 1, 2, 3, 4. Que susto, o Chico acordou. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. E finalizamos, então, a carreira 13. Espera aí que agora o Chico vai espreguiçar. Então, agora a carreira 14, 12 pontos baixos e um aumento. Então, divide o 12 ao meio, 6 e 6. Então, pela primeira vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Segunda repetição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Terceira repetição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí que eu esqueci do aumento. 2, 4, 6. O aumento, agora sim. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O aumento, eu ia falar 7. Agora sim, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, finalizamos a carreira 14. Agora, na carreira 15, 13 pontos baixos e aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e aumento. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e um aumento. Lá vem o cortador de grama. Agora, na carreira 16, são 14 pontos baixos e um aumento. Então, 14 dividido por 2, 7 e 7. Então, 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. E mais 7 pontos baixos. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 8, 9 não. 7. Um aumento. Agora sim. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Finalizamos, então, a carreira 16. E agora, na carreira 17, 15 pontos baixos e um aumento. 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E um aumento. Pela segunda vez, 1, 2, Pera. O que tá errado aqui? Alguma coisa tá errada. Ai, tava certo. Ai.
14, 15 e um aumento. E finalizamos a carreira 17. Agora, a carreira 18, são 16 pontos baixos e um aumento, então 8 pontos baixos antes e 8 pontos baixos depois do aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Segunda repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terceira vez. 1, finalizamos, então, a carreira 18 e agora a gente vai fazer a carreira 19. Então, 1, 2, carreira 19, 17 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um aumento. Segunda vez. 1, 16, 17 e um aumento. E finalizamos a carreira 19. Agora a carreira 20. Errei. Agora a carreira 20, 18 pontos baixos e um aumento, mas a gente vai dividir nesses 18 pontos baixos, então a gente faz 9, um aumento e mais 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um aumento, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Segunda repetição.
1, 2, 3. Dezessete e 18. E finalizamos, então, a carreira número 20. Aqui vai ser o tamanho, tá, do pratinho do nosso bolo. Ainda vai ter uma carreirinha aqui que a gente vai fazer pra juntar com a outra parte, mas é isso aqui. Então, pode cortar o fio. Não precisa ser muito grande, porque esse fio é só pra fazer o acabamento aqui do ponto falso. Então, tiro aqui, ó, o fio de dentro do ponto. Vou fazer um ponto falso com a minha agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, eu vou pular o primeiro... Esse daqui é o último ponto que eu fiz, né? Vou pular o primeiro ponto e vou aqui pro segundo ponto, ó. Vou passar embaixo dos 2 fiozinhos do ponto e volto aqui onde o meu fio estava saindo, ó. Tá vendo? Ele tá vindo aqui de dentro do ponto, deu a volta e agora eu volto no mesmo lugar. E vou passar ele aqui, ó, pelo lado de dentro, tá? Que essa daqui vai ser a parte que vai ficar escondida do nosso prato. E agora aqui eu posso passar por dentro de alguns pontinhos, só pra prender mesmo esse fio. Ver aqui, ó, se ficou certinho, qualquer coisa dá uma puxadinha pra apertar o ponto, que aí tira aquele degrau, né, que fica do primeiro pro último ponto. Aí aqui, se você quiser, você pode amarrar igual lá no começo, mas lembra de deixar, assim, o fio reto, tá? Não pode puxar muito, porque se você fizer isso vai ficar torto, então deixa esticadinho. Vou fazer aqui um nozinho. Só para o fio ficar preso mesmo, pode cortar aí o excesso, mas agora aqui a gente vai colocar o outro papelão, né, o círculo maior. Então, aqui, ó, eu não vou precisar diminuir, tá, o tamanho do círculo, ele ficou certinho. Eu não deixo ele nem muito em cima aqui, tá, porque a gente vai ter que trabalhar nessa última carreira, e também não deixo ele muito pequeno, porque senão essa carreira vai ficar, essa beirada vai ficar torta. Então, eu passo cola agora, né? Lembrando, passa um pouco de cola bem espalhadinha, tá? Não passa bolinhas, porque senão ela pode acabar atravessando o crochê. Então, eu vou utilizar a cola universal. Então, eu vou passar aqui, ó. Vai espalhando. Deixa eu já fechar aqui rapidinho, porque senão essa cola vai ficar vazando. E agora, deixa eu só puxar um pouquinho dessa cola pra cá, aí, porque ela ficou muito num lugar só. E agora aqui, ó, dá uma passadinha assim, ó, de mão pra esticar bem essa parte.
Ver se tá bem centralizadinho. E agora, ou você segura um pouquinho só pra finalizar, tá? Pra secar, ou você coloca algum livro, alguma coisinha pesada em cima, assim, só pra colar direitinho, tá? Se você não quiser colar, né, igual eu falei lá da parte de dentro, não tem necessidade, porém, fica muito mais fácil pra trabalhar, tá? Porque depois, na hora que a gente for colocar essa parte pra unir lá no bolo, se o papelão não estiver preso, ele fica saindo do lugar e acaba te atrapalhando. Então, eu prefiro sempre colar, tá? Então, finalizamos aqui agora a parte do fundo do bolo e agora a gente vai, né, continuar fazendo aqui a parte de cima da beiradinha, que é a parte que sai ali debaixo do bolo e vem aqui para fazer a parte de cima, que é a lateral do prato. Bom, então agora com o nosso bolo aqui de ponta cabeça, a gente vai trabalhar com fio claro. Então, primeira coisa, vou prender aqui o fio claro na minha agulha com um nó corrediço ou um nó de laçada. E vamos começar a trabalhar aqui, ó, no nosso bolo, nas alcinhas de trás. Então, a gente trabalhou aqui, ó, essa parte clarinha, né, esse detalhe em flor, né, nas alcinhas da frente. Agora, a gente vai trabalhar em blô nas alcinhas de trás, pra fazer aqui a parte de cima, né, do prato. Então, deixa eu chegar aqui pertinho, ó. Aí, aqui atrás do nozinho, né, que a gente fez, a gente vai achar o primeiro ponto baixo, que tá aqui, ó. E eu vou trabalhar na alcinha que ficou aqui dele. Então, eu trabalhei em uma alcinha com esse acabamento aqui, e agora eu vou trabalhar aqui, ó, nessa alcinha de dentro. Vou trabalhar fazendo pontos baixos. Porém, a gente fez aqui um bolo, né, depois de ter feito aqui 16 carreiras, um bolo com 96 pontos baixos, né? É a largura desse bolo, o diâmetro desse bolo. Então, a gente tem que lembrar, aqui na carreira 16, a gente fez 14 pontos baixos e um aumento, né? Agora, então, depois, para continuar, né, aumentando, porque é como se não fosse existir, né, a lateral do bolo e a gente fosse continuar aqui, ó, aumentando esse círculo. Então, aqui a gente parou na carreira 16, então aqui a gente vai fazer carreira 17, 18, 19 e 20 até chegar no tamanho que a gente acabou de fazer aqui da parte de baixo do bolo. Então, se agora eu terminei a carreira 16 e vou fazer a carreira 17, eu tenho que fazer 15 pontos baixos e um aumento 6 vezes, tá? É como se eu fosse continuar o círculo que eu parei aqui, a partir daqui, e vou aqui pra fora. Então, vamos lá. Então, agora, ó, achei aqui, né, minha primeira alcinha. Coloquei aqui a minha agulha. E esses aqui são os fiozinhos, né, que estavam ali do troco de cor, e agora o fiozinho aqui do começo, ignora eles aí, põe de ladinho. Então, eu vou fazer 15 pontos baixos e um aumento. Então, meu primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo. Pegando as alcinhas de trás, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa! 20 não, né, gente? Eu falei 15. Me distraí aqui, peraí lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Depois do 15 é um aumento. Tô achando que eu tô fazendo a lateral do bolo, né? Aqui na lateral a gente não fez aumento nenhum para ficar retinho. Aqui a gente não quer que fique retinho, né, que continua pra cá. A gente quer que abre, que vem aqui pro lado. Então, tem que fazer os aumentos. Então, de novo. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 1, aumento. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa, 18 não. Volta. Cadê meu último aumento aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 15 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e um aumento. De novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e um aumento. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e, por último, um aumento. Prontinho. Agora, deixa aqui, ó, o fiozinho do início pro lado de dentro. E a gente vai para nossa carreira 18, né? Lembrando que a gente tá pensando a continuidade daqui. Então, 16, essa que a gente fez é 17 e agora a carreira 18. Na carreira 18 são 16 pontos baixos e um aumento. Porém, a gente vai fazer também um aumento descentralizado. Então, eu vou fazer 8 pontos baixos, um aumento e 8 pontos baixos 6 vezes. Então, agora, ó, eu vou achar aqui o meu primeiro pontinho baixo, que é esse aqui. 1, 2, 3. Agora é normal, tá, gente? Não é em flor nem em blow. Então, 4. Então, agora pega as duas alcinhas. 5, 6, 7, 8 e um aumento. 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, peraí, enroscou aqui. Um aumento. Nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Opa! 12 não, 8, gente. Peraí, deixa eu voltar aqui. 2, 4, 6, 8. Um aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, opa, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um aumento. 9, 10, 11, 12, 13, 14, opa, 15 e 16. Então, finalizamos agora a carreira 18. Agora, a carreira 19, são 17 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1. Opa, peraí que eu acho que eu puxei. Ah, eu puxei um fio a mais aqui. Puxei o fio do início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um aumento. De novo.
16, 17 e um aumento. Finalizei aqui essa carreira. E aí, aqui, ó, se vocês olharem bem, você vai falar, ah, mas tá subindo reto. Mas não, gente, se você pegar aqui, ó, o seu bolo, colocar aqui numa superfície e você dar essa viradinha aqui, ó, você vai ver... Peraí, deixa eu só arrumar, que aí eu já viro aí pra vocês verem. Que de cima, assim, não vai dar pra ver tanto. Você vai ver que essa bordinha aqui, ó, como tem uns 6 pontos a mais em cada carreira, ela vira aqui pra fora, ó. Depois a gente vai arrumar, tá? Essa partezinha aqui que tá ficando pra cima. Mas, ó, ele fica retinho pra fora. Então, depois, a hora que a gente colocar aqui essa parte do bolo, ele vai ficar aqui, ó, certinho, tá bom? Retinho aqui, ó. Então, agora, a gente vai fazer a carreira 20, né? Com 18 pontos baixos e um aumento, só que a gente vai fazer descentralizado. Então, são 9 pontos baixos, um aumento e 9 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um aumento, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 17 e 18. Chegamos aqui no início, ó, que é onde tá aqui os fiozinhos, né, do começo do troco de cor. E agora, a gente vai começar a juntar o nosso bolo, tá? Se você achar que a parte que tá aqui no bolo tá menor do que essa daqui que a gente fez separado, é normal, tá, gente, acontecer isso. É porque aqui ela tá mais esticadinha, né, tá retinha. Aqui ela ainda não tá tão retinha, mas na hora que a gente for juntar as duas partes, ela se ajeita. Por quê? A gente fez a mesma quantidade de pontos. Então, aqui a gente fez até a carreira 20 e aqui também. Então, aqui as nossas duas carreiras, né, estão com aqui um diâmetro de 120 pontos baixos, né, as duas aqui até a carreira 20. Então, aqui já dá pra ver, ó, que abriu, tá vendo? Ela não ficou retinha aqui igual o bolo. Então, agora a gente vai juntar aqui, ó, essas duas partes, e aí vai ser essa união que vai fazer essa parte aqui, né, do bolinho ficar aqui certinha, do tamanho que ela tem que ficar. Aqui, se você preferir, você pode fazer, né, essa união com os pontos baixos aí normal. Então, você pega aqui, né, o lado de cá e continua fazendo ponto sobre ponto até dar toda a volta aqui no seu trabalho. Porém, eu prefiro fazer o ponto caranguejo, que é a mesma coisa do ponto baixo, só que faz pra trás. Por quê? Porque aí o prato fica com um acabamentinho um pouquinho diferente, tá? Não fica totalmente reto. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu aproximar. Eu ainda não vou colocar enchimento no meu bolo, porque ele é muito grande, se eu colocar enchimento aqui, ele vai ficar só atrapalhando. Então, eu faço aí pelo menos
um pouco mais da metade do meu bolo, e aí depois eu começo a colocar esse enchimento. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Como eu já tô aqui na parte mais alta, né, e eu vou pra trás, eu gosto de fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, pra levar esse meu ponto pro ponto da frente e também pra ele ficar um pouquinho mais, né, ali na altura do próximo ponto. E aí sim, agora eu vou pro ponto de trás. Então, a gente vai deixar essa argolinha aqui, ó, essa primeira argolinha mais folgadinha, tá? Vou aqui no meu ponto anterior, então se você for fazer o ponto baixo normal, é só você seguir. Se você for fazer o caranguejo, você vai pra trás. Então, vou entrar aqui, ó, no meu ponto anterior. Então, pego as duas alcinhas, tá, desse ponto. E agora, vou juntar aqui a outra parte, tá, do bolo, que é a parte de baixo do prato. Pode começar em qualquer ponto, tá? Não precisa ser necessariamente no final ou no começo da carreira. Então, ó, cheguei aqui, passei pelas duas alcinhas do ponto de lá também. Faço uma laçada aqui, ó, por dentro desses dois pontos. Pode puxar, tá? Não deixa esse ponto tão apertadinho, porque como é o ponto caranguejo, ele vai ficar um pouquinho mais... Ele vai precisar de um pouquinho mais de fio, senão você não consegue trabalhar com ele. E agora eu laço aqui por fora e tiro tudo. É a mesma coisa do ponto baixo, mas ao invés de você ir pra frente, você vai pra trás. Então, aqui, ó, eu fiz aqui esse ponto, agora eu vou pro ponto de trás. Então, ó, deixo a alcinha mais larguinha, entro aqui nesse ponto, e lá no de trás eu vou olhar também, ó, se eu não tô nem pegando, nem pegando o mesmo ponto e nem pegando o próximo ponto, tem que ser o do lado, tá? Então, eu fiz aqui nesse daqui, agora eu tô nesse daqui. Sempre olhar, porque vai ser, como tem exatamente a mesma quantidade de pontos, você vai usar um de um lado e um do outro. Laço aqui por dentro, laço por fora, tiro tudo. Vou fazer isso por toda a volta. Então, deixa eu arrumar aqui. Essa primeira laçadinha sempre mais folgadinha. Entro aqui no ponto anterior. Vou aqui no outro ponto, no próximo. Laço por dentro. Laço por fora e tiro. Vou no ponto anterior. Pego o ponto da outra peça, laço por dentro, lá vem o Chico, laço por fora e tiro. E vou fazendo isso por toda a volta, ponto sobre ponto. Então, o da frente, o de trás, laça e tira. E aí, ele vai ficando com esse efeitinho aqui, ó. Então, vamos lá, vou fazer isso por todo o meu bolo. Na verdade, né, aqui mais ou menos até a metade, um pouco mais da metade, tá, gente? Pode fazer antes de colocar o enchimento. O enchimento é sempre uma coisa que eu gosto, assim, de deixar pra colocar, assim, o mais pro final possível. Opa, peraí que eu pulei um ponto aqui do outro lado. Então, eu vou fazendo um por um. E aí, tá vendo, ó, se a gente colocar o bolo aqui bem em cima, a gente vai achar que a parte de cá tá menor. Mas não é, porque na hora que a gente esticar e fizer certinho, ela vai ficar do mesmo tamanho. É só porque ela tem que se ajeitar aí na peça, tá? É normal mesmo isso acontecer. Essa parte, ela é um pouquinho... Não é difícil, mas ela dá um pouquinho mais de trabalho pelo jeito que você tem que segurar a peça
porque você tem que prestar atenção ali pra você não pegar o pontinho errado, né? Então, eu vou fazer aqui, é um pouquinho até difícil de filmar, mas eu vou fazer aqui, né, até mais ou menos metade do meu bolo, um pouco mais, vai. E aí eu volto, vou fazer uns 2/3 aqui do fechamento. E aí eu volto pra continuar e fechar o bolo com vocês. Ó, então agora eu já fiz aqui, ó, deixei só uma abertura, né, já fiz até mais do que 2/3. Agora, com calma, eu vou começar a encher aqui, ó. Então, tem um pedaço aqui, né, um buraquinho suficiente pra eu começar a colocar fibra. Não posso deixar muito pouquinho assim, porque senão fica muito difícil e aí vai começar a esticar aqui o fio, tá? Mas também não precisa deixar muito grande não, porque se você deixa um espaço muito... um buraco aqui, né, uma abertura muito grande, só vai dificultar na hora de fechar. Então, eu prefiro mesmo deixar aqui esse tanto. Agora, eu vou colocar um pouco, não vou colocar tudo, tá? Vou colocar bastante aqui, o máximo que eu conseguir. Mas depois eu vou fechar bastante aqui. Aí, no finalzinho, eu vou enchendo aqui o que faltar pra poder fechar, tá? Então, agora, vou pegar aqui a fibra. Deixa eu só tirar os meus anéis, porque ele vai começar a enroscar. E agora a gente vai colocando aqui dentro. E aqui vocês vai sempre tentando mandar a fibra aqui pro fundo, tá? Pode colocar, porque como a gente colocou o papelão aqui, ela não vai estufar, né? Se a gente não estivesse colocando, ia ficar aquele abaulado assim aqui em cima. Como não vai ficar, pode ir colocando. Então, eu mando ela aqui pra baixo e aqui pra essa parte de trás. Porque aqui vai ser a última parte que eu vou encher. Então, vou empurrando ela lá pra trás e lá pra baixo. Nossa, veio um pedaço de plástico no meio da minha fibra. Cadê? Vou jogar aqui no lixinho. Aqui, ó, nessa parte aqui da frente também, depois que você, né, já encheu lá embaixo, você enche aqui embaixo também. A última parte, assim, onde você vai deixar mais vaziozinho, é aqui perto da abertura. O resto você coloca lá pro outro lado e aqui pra baixo, né, mas que na verdade é a parte de cima do bolo. Aqui, ó, uma coisa que é importante eu falar. Na hora de você colocar, né, eu não falei antes, mas, enfim, o papelão, lembram que eu falei, ó, o meu tá do tamanho ok, porque eu vou fazer só mais uma carreira. Então, não é bom deixar muito menor, tá, do que a parte aqui do fundo. Então, tem que deixar, assim, o mais perto possível aqui da beirada, então o papelão tem que ficar quase do tamanho mesmo. Só não pode ficar do tamanho certinho, porque senão na hora de você usar aqui esse ponto pra fazer a união aqui, né, ele vai ficar pegando no papelão. Mas deixa o maior que você conseguir, mais pertinho assim, ó, aqui da beirada, porque senão, na hora que você começar a encher, esse papelão, se ele tiver muito menor, ele vai começar a esticar o seu bolo, como que eu falo? Deixar ele mais separadinho e o prato vai dar uma estufada pra cima. A gente não quer, a gente quer que ele fique retinho. Então, quanto maior você conseguir fazer esse papelão, melhor. Senão essa bordinha aqui, ó, tá vendo, ó? O meu até ficou um pouquinho, tá vendo, ó?
Eu queria que ele ficasse mais retinho. Mas o que dá pra fazer aqui é tirar um pouco da fibra pra não ficar empurrando tanto. Mas aí você vai ajeitando ele aqui, ó. E também na hora, né, que você terminar de fechar, ele vai ficar mais esticadinho aqui e ele vai se ajeitar, tá? Mas se ele fica muito menor do que a peça, se o papelão fica muito menor do que a peça, pode deformar aí o seu bolinho. Então, vamos lá, vou continuar fechando aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tirei demais, tá meio molinho aqui. Se bem que eu ainda vou encher nessa parte aqui, mas deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Essa parte aqui do lado. Deixa eu ajeitando aqui pro lado. Então, vamos lá. Vou fechar aqui mais um pouquinho. Opa. Não, tá certo. Era pro lado de cá. Então, agora eu pego aqui, né, do mesmo jeito, tá, gente? É o mesmo ponto, é o mesmo acabamento. Então, vou fechando mais um pouco. Um pontinho de cada lado, sem pular nenhum. Agora aqui eu vou fechar o máximo que eu conseguir, mas eu tenho que deixar um pouquinho ainda pra eu conseguir colocar um pouquinho de fibra ali no finalzinho. Opa, peraí que eu peguei o ponto pelo lugar errado. Vou fechar só mais um pouquinho, porque senão se eu fechar muito também não vou conseguir nem a abertura pra colocar a fibra. Então, ó, tá vendo? Senão ele fica, ó, muito fechadinho, eu não consigo nem abrir aqui pra colocar a fibra. Então, agora, eu vou colocar só o restinho que falta, só porque aqui tá mais vazio, né, porque eu fui empurrando lá pro outro lado. Então, eu acho mais fácil empurrar com a pinça do que empurrar com o dedo, porque, ó, tá vendo? O dedo quase não entra, senão a gente acaba esticando aqui, deformando a peça. Então, dá uma amontoadinha aí na fibra. E lembrando também, né, além de colocar pra lá, a gente tem que colocar aqui, ó. Então, aqui acho que vai ser mais fácil empurrar com o dedo mesmo pra esse lado. Que a pinça não vai fazer essa curva, né? Então...
acho que tá ok. Dá uma ajeitadinha, é que nem eu falo, né? Como se fosse uma massinha de modelar. Então, dá uma ajeitadinha aí. E agora, eu vou até o fim pra fechar aqui a lateral. Então... Opa! Eita, tem um cachorro latindo. E o último pontinho. Aqui, ó, fica uma aberturinha do último ponto pro primeiro, mas eu vou finalizar aqui, então pode cortar aqui o fio. Não precisa deixar muito fio, tá? É só pra arrematar aqui pra finalizar. Então, ó, agora eu pego, dou uma puxadinha aqui pra apertar esse último ponto. Passo aqui esse fiozinho na agulha de tapeceiro. E agora eu venho aqui, ó, entro aqui no meio do meu primeiro ponto, só pra unir eles dois. Ó. E faço aqui o meu acabamentinho aqui embaixo, passando o meu fiozinho aqui por dentro dos pontos. Opa! Pode passar aí por uns 10 pontinhos ou mais, o tanto que você conseguir, tá? Porque aí ele fica bem presinho. Agora, corta esse excesso. Ajeita aqui. E prontinho, finalizamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o meu, se eu tivesse colocado o papelão um pouquinho maior, ele não ficaria aqui, ó, virando essa bordinha. Então, eu poderia ter colocado assim um pouquinho maior, mas ok. Então, dou uma ajeitadinha aqui, ó, e ele ficou assim.